Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Fechamento já deste mês de fevereiro, segundo mês do ano, e a partir de amanhã é tudo carnaval em todo o Brasil, tanto que os principais estaduais, como o do Rio Grande do Sul, por exemplo, não terá jogos neste final de semana. A dupla Grenal já focando nas suas estreias na Libertadores. O Internacional passou a conhecer ontem o seu adversário na estreia, será o Palestino. A estreia em Santiago. O Inter teve algumas dificuldades de logística, não a questão de voos, porque essa questão de fretar voo ou de acertar passagens, isso o Internacional fez com antecedência, projetando tanto Córdoba, caso enfrentasse o Tajeres, quanto Santiago, que é onde de fato fará sua estreia, a logística que foi efetivada pelo Internacional. Mas há um congresso em Santiago justamente nesta próxima semana, o que faz com que os hotéis tenham uma lotação elevada e dificulta uma concentração de um clube de futebol que precisa de pelo menos 20 ou 25 quartos em um hotel, normalmente quartos próximos do mesmo andar ou em 2, 3 andares de um hotel. E essa logística que está um pouco mais complicada, mas já foi contornada pela direção do Internacional. Por falar na direção do Inter, daqui a pouco, Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Colorado, estará aqui conosco para falar sobre as mudanças do elenco do Inter para essa nova temporada, a projeção para a Libertadores, de que forma os colorados e os diretores do Internacional esperam estrear nessa competição, de que forma que o Internacional encara o seu grupo, segue sendo o grupo da morte, mesmo sem o São Paulo vindo da fase preliminar. Quem veio foi o Palestino, que não é uma equipe com tanta expressão ou com tanta afirmação no cenário sul-americano. Perguntas que a gente vai debater com a sua participação. Está aparecendo aí o nosso WhatsApp na tela, também pelo Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec, você já pode mandar a sua participação, a sua opinião. Inter que teve hoje os seus reservas fazendo um jogo-treino com o Sapucaense. A grande novidade ou a grande notícia desse jogo-treino é que o Paulo Guerreiro participou dessa atividade, é a primeira vez que ele realiza esse tipo de trabalho com os seus companheiros, mas foi um trabalho em que atuaram apenas os reservas do Inter e terminou 0-0. O ataque colorado tinha, no início dessa atividade, Trellis e Paulo Guerreiro. Depois saiu o Trellis, entrou o Jonathan Alves, que não está inscrito na Libertadores, mas foi inscrito no Campeonato Gaúcho. A equipe que participou desse jogo-treino hoje com o Sapucaense tinha Daniel, Heitor, Bruno Fux, Roberto e o Ramon, Richard, Camilo, Wellington Silva e o Guilherme Parede em uma das extremas, Trellis, depois Jonathan Alves e Paulo Guerreiro. Amanhã, os titulares do Inter é que participam de um jogo-treino contra o São José. Aí, contra uma equipe da primeira divisão estadual, um teste um pouco mais forte. E é o último do Odair Hellmann antes da estreia na Libertadores. O Internacional que emprestou o Brenner, centroavante, revelado na base do Colorado, para o oeste do interior paulista. Vai disputar o Paulistão, por exemplo, e será observado à distância nessa equipe do Sudeste. Já o Grêmio ainda não conhece todo o seu grupo da Libertadores. Atlético Nacional e Libertad se enfrentam hoje. Quem passar estará no grupo H com o tricolor. O Everton, que foi convocado hoje pelo técnico Tite para a seleção brasileira, os 2 amistosos antes da Copa América, ele desfalcará o Inter contra o Pelotas na última rodada. Vai desfalcar o Grêmio, obviamente, né? O Everton, o Inter é assunto daqui a pouco com o Rodrigo Caetano. O Everton desfalca, ele não desfalca contra o Inter, ele joga contra o Internacional, o clássico, vai para a seleção. E aí desfalca o Grêmio contra o Pelotas na última rodada e também nas quartas de final do Gauchão. Michel, essa é uma preocupação para a Libertadores, sofreu um entorse no tornozelo direito hoje e é dúvida para a estreia. O Grêmio tem um jogo-treino marcado para amanhã, o Tardelli deve atuar, não iniciar esse jogo-treino, até porque no início o Renato deve encaminhar a equipe para a estreia na Libertadores. O Léo Moura vai ficar mais uma vez de fora e a tendência é que ele sequer viaje para a Argentina. O Rosário, que tem risco de ser rebaixado no campeonato argentino, ele deve ou pode poupar alguns titulares contra o Grêmio. Grêmio que encaminhou a renovação de contrato com o jovem da Silva por mais 3 anos, atualizando um pouco o noticiário da dupla Grenal, que tem o Everton como seu representante. O Cebolinha, mais uma vez convocado pelo Tite. A grande novidade dessa convocação é o Vinícius Júnior, que foi pela primeira vez. Serão 2 jogos da seleção brasileira nestes últimos amistosos antes da Copa América. Dia 23 de março contra o Panamá,
3 dias depois, dia 26, contra a República Tcheca. O Everton, do Grêmio, e o Everton, o goleiro do Palmeiras, são os únicos representantes de clubes brasileiros. O Dani Alves, que tinha passado por uma lesão, voltou a jogar em novembro, está com uma boa sequência de jogos, ele volta a ser convocado, ele ficou fora das convocações pós-Copa do Mundo por conta da lesão, que o tirou, inclusive, do Mundial. O lateral Marcelo não foi chamado, lateral esquerdo do Real Madrid e da seleção brasileira, mas dessa vez não foi chamado. A lista está aí na tela, tem os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Os laterais Dani Alves do PSG, Danilo do Manchester City, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Alexandro da Juventus. Os zagueiros Marquinhos do PSG, Miranda da Internazionale, Thiago Silva do PSG e Éder Militão do Porto. Meias, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Arthur do Barcelona, Alan do Napoli, Lucas Paquetá do Milan, Felipe Anderson do West Ham e o Felipe Coutinho do Barcelona. Os atacantes, como eu citei já, Everton do Grêmio, Richarlison do Everton da Inglaterra, Vinícius Júnior do Real Madrid, que foi bem ontem no clássico contra o Barcelona, apesar da derrota do Real Madrid 3-0 para o Barcelona. Em casa perdeu o Real Madrid, mas o Vinícius Júnior foi bem. Roberto Firmino do Liverpool e Gabriel Jesus do Manchester City. Estes os convocados do Tite. Essa lista é muito próxima da lista da Copa América. Obviamente, na Copa América teremos, por exemplo, o Neymar sendo convocado pelo treinador brasileiro, mas essa já é uma lista muito próxima do que nós devemos ter na competição continental, que pode ter jogo, sim, da seleção brasileira na Arena do Grêmio. Na primeira fase não, mas se o Brasil classificar em primeiro para fase eliminatória, para a fase de quartas de final, jogará em Porto Alegre, jogará na Arena do Grêmio, onde joga o Everton, por exemplo, Cebolinha, que foi convocado e concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje, falou sobre a experiência de ser mais uma vez convocado e o Everton garantiu nessa entrevista coletiva. A apresentação da seleção brasileira é no dia 17 de março, é o dia do Grenal, mas o Cebolinha garante, ele joga o Grenal para depois se apresentar à seleção canarinho. Falava que outras vezes que eu não tinha muitas oportunidades no passado, pedia a meu pai para mim voltar para casa, meus empresários para me levarem para outros clubes, mas graças a Deus eu fiquei aqui. Acho que Deus tinha grandes coisas para mim dentro do Grêmio e graças a Deus eu pude conquistar, né, alguns títulos aqui e sempre buscando mais. E o Renato, com certeza, é um cara que me ajudou bastante, não só comigo, como outros jogadores que vêm chegando, jogadores novos também. Ele procura ajudar e com certeza ele tem uma grande parcela nisso. O Everton, 2 em 1, por gentileza. Primeiro, você está numa lista agora do Tite que não tem o Neymar por conta da lesão. Você acha que essa pode ser a sua grande convocação com mais espaço para atuar por conta dessa lesão? E outra, por ser essa a última lista antes da lista da Copa América, o quanto isso representa para ti e o quão pode ser tu tá cravando teu lugar na Copa América mesmo? Acho que a gente tem que buscar o nosso espaço, né? Primeiramente conseguir um espaço dentro do grupo, do elenco ali que o professor acha que possa ser com os convocados, né? Digamos assim. E por que não, né? Talvez tendo um pouco mais de tempo ali de jogo, podendo dar o meu máximo, dar o meu melhor, porque, como eu falei, cheguei com méritos, sei da minha qualidade e espero conseguir meu espaço também. Everton, agora ainda na seleção brasileira, você tem esses 2 amistosos como oportunidade, mas já vinha sendo convocado antes. Tem sensação diferente por estar cada vez mais próximo de uma competição como a Copa América, ser convocado e parece cada vez mais estar próximo do teu nome nessa lista? Tem sim, até pela qualidade e quantidade de jogadores que tem ali na frente, né? A gente sabe que a seleção está bem servida de atacantes e o seu nome está sendo lembrado assim, quer dizer que é algo bom, eu pude deixar lá, né? Espero que possa ser mais uma de tantas que venham pela frente aí. Espero estar, como eu falei anteriormente, cravando aí um espaço na seleção. O Everton, a gente sabe que do jogador para a seleção que ele está num estágio diferenciado dos outros, né? E a gente sabe também que o plano de todo jogador que surge no Brasil é ir para o exterior, você já falou sobre isso. A cada convocação, e agora tem uma oportunidade que pode pintar para ti, eu acho que é uma oportunidade bem clara de você participar de uma Copa América, você
pensa daqui a pouco de que, olha, daqui a pouco vai chegar uma proposta e eu vou ter que ir embora, por exemplo, ou irrecusável, vou sair. Você pensa nessa possibilidade já daqui a pouco, na janela de janeiro, por exemplo, e como é que você lida com isso, né? Porque você tem que focar no Grêmio, daqui a pouco o teu trabalho também na seleção, para que as coisas continuem como estão. A gente sabe que o foco total sempre tem que ser na nossa equipe, né? O clube onde a gente está trabalhando. A gente tem também o desejo de jogar na Europa, como eu falei outras vezes, é o sonho de todo jogador, né? Mas também quando você começa a ser convocado, você sabe que esse sonho fica cada vez mais perto, né? Porque você acaba chamando a atenção de vários clubes do exterior e, como eu falei, fica cada vez mais perto, aí fica um pouco difícil de segurar. Agora, Everton, a primeira vez que você foi convocado, em agosto do ano passado, o Grêmio até divulgou um vídeo dos teus companheiros brincando contigo, acho até que estavam te dando uns tapas, assim. E agora, dá pra dizer que já não é mais uma novidade, assim, já é comum ver o teu nome na lista do Tite? Queria que fosse, né? Até o Paulo Miranda ali brincou comigo, né? Deu os parabéns, falando que eu já sabia. Eu tinha expectativa, preferi nem ver a convocação, né? Esperei que alguém me desse os parabéns ali, foi o que aconteceu, né? A gente criou uma expectativa, acho que até pela temporada passada que eu fiz, não digo nem essa, porque essa recém começou, né? Mas pelo ano excelente que eu tive ano passado, então eu criei essa expectativa como na primeira vez também, e graças a Deus eu pude estar sendo lembrado. E não teve tapa dessa vez? Dessa vez não. Aí, o Everton falando sobre a sua convocação, toda essa expectativa que cerca ainda a convocação final para a Copa América. 7h20, quero mostrar para você, nosso telespectador, o paraíso que é a Praia Lagoa Cortada. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Tá aí na tela o número do João Laíri para você ligar, buscar mais informações da Praia Lagoa Cortada. Depois do intervalo comercial, já estão aqui nos bastidores do estúdio, Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Inter, e o João de Almeida Neto, mais do que conhecido da nossa sociedade, um cantor de primeiríssima linha, conselheiro do Grêmio, para a gente debater futebol e o que a dupla Grenal está fazendo nessa reta final de preparação para a Libertadores. Já voltamos. Sete e 25 de volta com o Cadeira Cativa, recebendo Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Inter, João de Almeida Neto, conselheiro do Grêmio. E me permita, João, eu quero começar com o Rodrigo Caetano sabendo se aconteceu o que você colocava como lógico ontem na classificação do Palestino. Porque em muitos momentos alguns disseram, não, o Tajeres saiu na frente, começou com 2-0 em casa, vai sair tranquilo. Cedeu um empate. Depois arranca também fora de casa na frente e acabou cedendo uma virada, um empate e depois uma virada.
Deu a lógica para você, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite ao REC também, né? Que certamente está nos acompanhando. Na verdade, quando aconteceu o sorteio lá em Assunção, e a grande maioria considerava realmente que o grupo do Internacional seria chamado também de grupo da morte, porque a lógica daria que o São Paulo estivesse classificado. E te confesso que, inclusive, por ter participado, ter enfrentado o Palestino 2 vezes, quando eu ainda estava trabalhando no Flamengo pela Copa Sul-Americana, dos 4 concorrentes a essa vaga, eu particularmente imaginava que eles não chegariam a esse estágio, né? Eles evoluíram muito, né, tanto como clube, como também na questão de modelo de jogo, e acredito que acho que qualquer um de nós imaginávamos, né, que uma das outras 3 equipes, tanto o Independiente Medellín como o próprio Tajeres e muito provavelmente o São Paulo, é que chegaria na fase de grupos. Mas aí, com o passar dos jogos, eu acho que a equipe do Palestino mostrou um futebol que realmente se aproxima daquilo da escola chilena, com bom toque de bola, jogadores técnicos, e fez valer o resultado que ele conquistou. Ficou mais Fora de fácil casa. classificar agora? Não, isso não existe. Não existe. Que agora aquela alcunha de grupo da morte, você acha que ainda dá para usar ela? Não, em termos de camisa, obviamente que não, né? Que certamente não é considerado o grupo da morte, mas isso não diminui em nada a nossa dificuldade, porque principalmente na Libertadores a gente sabe que tem um espírito diferente, e a prova está, né, que uma equipe que não é tradicional no Chile superou uma equipe argentina, onde todos nós sabemos que se supera principalmente nesse nível de competição. Do lado do Grêmio, João, tem hoje Atlético Nacional e Libertad para fechar o grupo do Grêmio. Libertad ganhou o primeiro jogo em casa, a decisão é na Colômbia. Quem você acha que é melhor para o Grêmio passar? Eu acho que é o time do Paraguai. Acho que é o time do Paraguai. Agora, não dá para deixar de reconhecer que algumas expectativas são revertidas, Rodrigo, pelo desempenho. Não houve nenhum fator extracampo ou extraordinário do jogo de futebol que tenha credenciado, por exemplo, o Palestino. O Palestino se credenciou pelo que fez. Sem dúvida, Então ele mudou a história da classificação. Foi ele que mudou, por méritos dele. Então, já não é mais conveniente imaginar que teria sido melhor o que perdeu. Sim, é claro. O que venceu demonstrou maior qualidade. Agora, não significa que vai ser mais fácil, porque o Palestino não significa que vai ser mais fácil. Os caras jogaram bola, eu vi os jogos. Não, e assim, João, eu te falo porque foi 2016 e 2017, né, que eu estive lá jogando contra essa mesma equipe. E eles vêm numa ascensão como clube também. Porque ninguém participa de Copa Sul-Americana e agora também numa pré-Libertadores chegando à fase de grupos, por acaso. Eles se estruturaram. E em relação ao modelo de jogo mesmo, né? Tanto que uma das referências técnicas, né, acabou machucando, o caso do Giménez, que teve aí uma carreira de sucesso, né, na Europa, está jogando no Palestino. Então, nada vai ser fácil, mas eu penso que é uma equipe que busca mais o jogo. Ou seja, se ela não é tão competitiva como o Tajeres, em contrapartida eles têm, como eu disse, e concordo com o João, o modelo de jogo deles realmente superou, principalmente equipes, eu acho, até mais competitivas. E tem um tipo de raciocínio que eu posso fazer, tu não pode, porque tu é profissional. Eu sou torcedor, eu sou secador, brincalhão, eu tenho direito, porque eu sou torcedor. Tu, como profissional, não pode raciocinar nessa linha. E eu acho até que não deveria levantar essa bola aqui na tua presença, porque vai ter constrangimento, tu não vai poder fazer comentário. Mas eu acho que o São Paulo é uma papinha. O São Paulo é histórico freguês do Grêmio e do Internacional. Mas se deixasse eles passar por duas eliminatórias, eles iam crescer. São Paulo perdeu um campeonato brasileiro para o Grêmio, uma Libertadores para o Internacional e vive sendo desclassificado pelos dois em competições de mata-mata. Então o São Paulo é um freguesinho de caderno
Eu estava torcendo, como gremista secador, eu estava torcendo que o Internacional pegasse o time Tajeres. o Tajeres. De Córdoba. O Tajeres, porque eu sabia que o São Paulo... O Tajeres teria a lei do ex também. O São Paulo, como você diz lá na fronteira, não vinga. Não vinga. E o time do Inter, Rodrigo, você acha que, pelo que você está vendo em campo, está vingando, o grupo está dando a resposta que vocês esperam, ou que esperavam para esse momento? Isso até comentando hoje, inclusive com o REC, óbvio que existe a questão do desempenho, né? Mas a gente tem eu particularmente, todos lá do departamento de futebol, tem a tranquilidade que a nossa equipe hoje tem um elenco. O desafio de toda a equipe é transformar um elenco num time, um time cada vez mais confiável. Pelas peças que temos, eu acredito que a gente tem tudo para fazer um grande ano. A busca desse time ideal, ou até do modelo de jogo ideal, é algo que o Odair vem buscando já, aprimorando do ano passado para esse. É natural também que se gere uma expectativa grande por conta de que é a grande competição, não só aqui no sul do país, como também para as demais equipes brasileiras. Mas eu acho que a gente vai chegar bem. Conseguimos fazer rodar todo o elenco, todos os atletas tiveram a sua oportunidade. E eu tenho bastante confiança, por mais que cheguemos aí para muitos sob desconfiança. Internamente a gente tem uma confiança muito grande, não só no trabalho que vem sendo feito, como também nesse elenco e no comprometimento dos atletas. Eles estão muito conscientes da importância da competição que se inicia na semana que vem. Para alguns foi surpresa, Rodrigo, mas certamente para vocês nos bastidores não. O Jonathan Alves foi inscrito no Gauchão em uma substituição, saiu o Juan Alano na troca e acaba entrando o Jonathan Alves, e entra também o Camilo, que acabou entrando na lista da Libertadores. Jogadores que não estavam passando tanto pelo radar da mídia, pelo pessoal que estava acompanhando os treinamentos. Como é que foi internamente trabalhado com esses jogadores? Porque o Camilo, muitos estão colocando que ele está ressurgindo no Internacional. Não tem surpresa nenhuma, Maurício. A questão é que em janeiro, na hora em que nós estávamos fazendo a nossa pré-temporada, naquele momento surgiram alguns clubes interessados em ambos. E em algum momento se abriu a possibilidade até de uma negociação, coisa que não vingou. E foi por isso que eles não foram inscritos lá atrás. E nesse momento, como pelo menos agora não teve evolução em nenhuma dessas tratativas, eles vão cumprir o contrato deles normalmente. E por isso que eles estão à disposição inscritos, né? O Jonathan, principalmente no Campeonato Gaúcho, e o Camilo nas duas competições. Nesse período, alguns outros atletas acabaram chegando, outros ocupando o espaço. Isso é natural, né? Uma competição interna, e depois nós temos que fazer as escolhas, e as escolhas foram técnicas, apenas isso. O Odair não repetiu a escalação no Campeonato Gaúcho. Ele sempre fazia uma ou outra alteração, ou por ordem médica, por exemplo, o Zeca não começou a temporada, outras por opção para girar o grupo. Isso traz alguma preocupação para a estreia da Libertadores, porque não se pegou uma equipe, que nem o Grêmio, por exemplo. O Grêmio tem uma base consolidada que todo mundo sabe. O Inter, ainda existem, pelo menos na imprensa, algumas dúvidas da equipe que estreia. Mas se você for ver, a nossa equipe não perdeu. Vamos lá, o único atleta que saiu foi o Leandro Damião, da equipe, daqueles que mais atuaram, né, no ano passado. Ele e o Fabiano, mas o Fabiano já era uma condição com o Zeca, Fabiano que se imaginava. Alternava com o Zeca. Mas consideremos aí o Leandro Damião, sim, dentre aqueles foi o que mais atuou. O Internacional manteve a sua base também. O Internacional manteve a base, inclusive do elenco, né? E eu acho que a gente agregou algumas outras opções dentro do elenco, justamente porque era uma das, talvez, das nossas fragilidades no ano que passou, é não termos um elenco talvez mais numeroso que pudesse gerar mais opções para o Odair. Foi isso que a gente fez, já que não é surpresa para ninguém e não é também segredo para ninguém que a nossa condição financeira também não é justificativa aqui, tá? Mas ela não é privilegiada e, portanto, nós temos que trabalhar dentro da nossa realidade, principalmente para poder cumprir as obrigações. Esse é o nosso momento, o que não nos coloca em condição de inferioridade, não. A gente manteve o elenco que foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e a gente acredita que a continuidade do trabalho também vai trazer melhores resultados em 2019, apenas isso. A condição financeira, eu vou te perguntar porque as pessoas falam nas redes sociais e eu já ouvi, por exemplo, a palavra do Alexandre Chaves Barcelos e imagino
você vai na mesma linha. Alguns tentam espalhar nas redes sociais que tinha salário atrasado, que o Inter estava com problema para pagar as contas ordinárias. O Alexandre Chaves Barcelos concedeu uma entrevista dizendo, olha, a situação não é fácil, mas está tudo dentro do possível em dia. Mas é. Isso está administrável? Como é que é essa situação, Rodrigo? Não, administrável seria se caso nós tivéssemos algo pendente, né? O Internacional cumpre já, não é de agora, já mais de década aí, com salários rigorosamente em dia de seus atletas e funcionários também. É natural que muitas das vezes, como nós iniciamos o Campeonato Gaúcho tendo resultados adversos, natural que surjam aí especulações e tal, mas isso eu te afirmo. Infelizmente hoje a gente tem esse ambiente aí que muitas das vezes é bastante irresponsável, que são das redes sociais, né? Escreve-se o que quer e fala-se o que bem entende, e aí cabe o que não deveria ser assim, sairmos aí desmentindo o que na verdade não tem nem origem. Então, não tem o menor cabimento isso, e não fazer esse tipo de ilação, de um resultado adverso por conta de... O fulano não jogou por isso, por aquilo. Eu só fiz essa pergunta, Rodrigo, porque como esse programa é transmitido no Facebook, então já está na rede social a resposta e muito bem clara. E só para também complementar, se alguém ou algumas pessoas tenham qualquer tipo de dúvida, você pode ter certeza que as pessoas do Internacional lá, não só o presidente, Alexandre, João Patrício, Roberto Melo, todos nós que estamos lá e que principalmente nós do departamento de futebol, se realmente tivéssemos problemas financeiros, nós jamais estaríamos sendo coniventes com algum tipo ou que algum atleta não se colocasse à disposição. Primeiro que não existe essa origem dita desse problema. O Inter enfrenta dificuldades financeiras sim, mas elas não dizem respeito a cumprir, como o próprio Alexandre disse, as obrigações ordinárias. E nós não estaríamos concordando com esse tipo de postura. Isso o torcedor pode ficar tranquilo que enquanto nós estivermos lá, isso não vai existir jamais, mesmo se tivéssemos aí algum tipo de atraso. Olha aqui, João, como a figura do Rodrigo Caetano hoje transcende a questão de se hoje está no Inter, trabalhou no Grêmio. Tem uma mensagem aqui, ela não se identificou, mas é uma telespectadora com o final 1509 do telefone dela. Ela diz aqui, ó: gratidão ao Rodrigo Caetano por tratar muito bem o meu filho Gerson, zagueiro 92 na base do Grêmio. Hoje ele está jogando na India Super League. Que legal, claro que lembro do Gerson. Foi seleção brasileira de base e tudo, e o menino também. Parabéns a eles, pais, porque realmente, além de ser um bom jogador, era um grande garoto e foi um exemplo bastante positivo ali dentro daqueles meninos da base do Grêmio. O pessoal está escrevendo aqui, daqui a pouco vai se identificar. Eu, por dever de honestidade, eu sou obrigado a reconhecer. O Rodrigo é uma pessoa de uma elegância. O Rodrigo é um cavalheiro. Obrigado. Uma pessoa gentil. O Roberto Melo, o presidente Marcelo, também. O Internacional está em muito boas mãos. Obrigado. O Internacional passa por um momento, né, de reestruturação, não é? Enfrentou uma segunda divisão, o Grêmio passou por isso. Não é? O reescalonamento do clube não é fácil. Não se faz do dia para a noite. Não se faz do dia para a noite. Se destrói muito rapidamente, mas se reconstrói com muita dificuldade, com muito suor, com muita dificuldade. E isso é o que a gente... é o nosso momento. Eu vejo o Romildo dizer lá no Grêmio: olha, montar a estrutura que a gente montou, que é uma boa estrutura, o Grêmio atravessa um mar tranquilo, mas é um pequeno descuido e já entra água na casa das máquinas. E depois recuperar demanda tempo mesmo. Pois é. Muito tempo. Eu acho isso muito legal. Eu acho ressaltar isso muito legal. Porque eu sou um cara da brincadeira, eu sou secador, eu toco flauta. Agora, a elegância entre as pessoas, o respeito e até um certo afeto. Legal, isso aí. Até um certo afeto a gente tem que manter. Claro. Grêmio e Inter estão muito bem Se dirigentes. tirar a brincadeira do futebol, estou dizendo no meu caso, claro. Sou torcedor. Se tirar a brincadeira, a gozação, o futebol fica sem graça. Agora, tudo dentro do respeito.
Do lado do Grêmio, João, deixa eu te explorar um pouquinho. O Michel sentiu entorse no tornozelo direito hoje e é dúvida para a estreia na Libertadores. Te preocupa? Me preocupa porque eu acho que eu tenho um conceito que está sendo desmentido. Eu estou observando, mas eu ainda me apego um pouco a ele. Eu ainda sou fã do volante desarmador. Daquele camisa 5. Ainda sou. Se tu tiveres um volante que é um grande desarmador e que saiba jogar, bom, aí tu tem o Falcão, aí tu tem o Dinho, aí tu tem, enfim, né? Mas ali naquela posição, o cara tem que ser mais do que jogador de futebol. Ali o cara tem que ser macho. O atacante não pode chegar com as asinhas abertas dentro da área. Então, me preocupa porque o único volante com essa característica que o Grêmio tem é o Michel. O Rômulo não cumpre essa... Ainda não. Ainda não cumpriu no Grêmio, né? Na sua chegada no Grêmio, o Rodrigo conhece mais, o Rodrigo trabalhou com ele lá. 2 vezes. Tanto no Vasco, Flamengo, que foi o melhor momento dele, chegou à seleção brasileira do Rômulo, como também eu que acabei, né, juntamente com o restante da diretoria do Flamengo, repatriando ele, né, do Spartak Moscou. E o Rômulo, ele alterou um pouquinho as características, porque antes ele era muito mais só, conseguia jogar lateralizado. E acho que ele tem muito boa saída, realmente tem muito boa saída. O futebol está me desmentindo. Nós tivemos, por exemplo, o Arthur, sim, que é um jogador extremamente técnico. E isso, João, muito hoje, assim, que há um tempo atrás, muitas equipes elas usavam esse volante posicionado na frente, né, da zaga. E, claro, depende de sistema. O Internacional joga uma grande maioria das vezes com um tripé, mas sempre com o Rodrigo, principalmente na frente. Mas muitas equipes hoje utilizam 2 volantes lateralizados, como a gente diz. E aí quando se usam um ao lado do outro, esses aí tem que ter essa dupla função de retomada e também de iniciar o jogo. O Rodrigo Moledo, o Rodrigo Dourado, é um jogador que ele não é uma unanimidade. Nos meios onde eu circulo, que é meio de gremista, a corneta pega um pouco mais forte, mas ele é um jogador que sofre alguma contestação do ponto de vista de ser um jogador da saída do jogo. Eu acho ele um jogador valoroso. Mas cairia como uma luva no time do Grêmio. Valoroso. João, ele tem, eu posso te afirmar que, além da qualidade, que ele, é só você ver, é um jogador que, nessa campanha do Inter no ano passado, ele foi um dos jogadores mais regulares. Né? E ali naquela função, se você tiver uma regularidade num nível acima, você já cumpre bem. Ele desarma, tem boa técnica, e quando ele está bem fisicamente, como ele vem bem já desde muito tempo, ele é um jogador que consegue antever a jogada do atacante, do meia, e consegue interceptar a bola, e isso facilita demais para iniciar o jogo. A minha turma de corneta lá quer o menino jovem, como é o do Grêmio? Matheus Henrique. Matheus, Maicon, Marinho e Luan. Mas aí quem marca nesse time? Mas como é que vão jogar? Lá na Argentina vão jogar assim? Não pode ser. Não pode ser. Esse é um outro problema que o Renato vai ter que equalizar. Eu não quero que tu me dê a tua opinião. Nessa aí não. Se eles querem ser um pouquinho mais... Não, mas a questão é o seguinte, Rodrigo. O Marinho vem jogando bem. O Marinho vem se transformando num dos goleadores do time. Mas eu estrearia com o Montoya. Vai jogar lá na Argentina, naquela fumaceira, com o Marinho? Ah, não. Aqui, tem que ter um jogador de recomposição ali. O Montoya conhece o Rosário, já jogou lá. Tem conhecimento do futebol argentino. O Grêmio já está com dúvida do seu primeiro volante, porque esse time aí que tu desenhou, para ser um pouco mais ofensivo, é só botar o Capixaba na esquerda e o Léo Moura na direita. Aí ninguém marca nada. Esse time aí joga o gauchão. Essa meia cancha
abertinha, joga o gauchão. Agora, quando pegar a cobra criada, que tiver que fazer um sistema de proteção, para aí, para mim é Michel, Maicon, Montoya e Luan. Concordo. E aí na frente. Everton e Viseu. Everton e o Tardelli. Tardelli não vai estrear agora. Mas e quando estiver pronto? Bom, mas aí o Renato tá ganhando muito bem para pensar isso, né? Porque é difícil montar esse time, né? Problema parecido tem o Odair. Daqui a pouco Alguém vai sobrar aí. Daqui a pouco vai ter Guerreiro, Internacional, tem Potker, que é um jogador valoroso, o Neilton tá jogando bem. Mas a situação deles é diferente. Sim, o Inter tem que encaixar um time e depois botar o Guerreiro. O Guerreiro, quando... Também não quero que tu responda. Não, mas tem coisas que dá para responder. Algumas coisas dá para responder. Quando o Guerreiro adquirir a forma física e o ritmo de jogo, é titular absoluto. Como é que ele foi hoje no jogo treino? Não, ele se movimentou bem. É claro que o parâmetro assim, da equipe que se sapucaense, que se comportou bem, mas vai com a proposta, né? Obviamente, de diminuir o campo e ficar somente se defendendo. Mas eu posso falar porque conheço bem o Paulo e assim, temos praticamente 40 dias, 35 dias, vamos lá, até ele estar apto na questão jurídica, né, e poder estrear. Certamente será a 4ª partida ou a primeira do retorno da fase de grupos da Libertadores, né? Talvez um jogo do Gauchão antes, dependendo se passar de fase. Dependendo, mas assim, na certeza da data, seria o jogo contra o próprio Palestino. O Palestino em casa, no Beira-Rio. Exatamente. E ele, quanto à questão física, é um cara que é um atleta realmente na acepção da palavra. Lamentavelmente tendo que pagar essa punição, porque realmente... Mas um ano não é brinquedo, né? Não. Na parte física é uma coisa. O que vai faltar a ele, obviamente... É o ritmo. É aquela questão do ritmo e às vezes até do reflexo. Entendeu? Que isso falta pro... Mas tu acha que é um condicionamento feito, digamos, em academia? Não, mas ele tem, João, ele já está treinando normalmente junto com os demais. Ele já está começando a participar desses treinos, né? Porque fique claro que isso são treinamentos e não jogos, porque ele nem poderia. E temos aí 35 dias aí para recuperar, vamos dizer, toda essa questão do ritmo, dos reflexos e tal, para que se aproxime daquilo que é o Paulo Guerreiro, porque realmente ele é muito acima da média naquela posição dele. Essa punição que ele sofreu é uma punição rigorosa demais. Demais. Rigorosa demais porque ela te pune, ela não te pune. Ela praticamente encerra a carreira. Não é que encerra. Ela não te pune por encerrar. um ano. Ela não te pune por um ano. Ela te pune por um ano e te proíbe de que tu mantenhas um certo padrão de condicionamento que, terminado esse ano, tu possa jogar. Não, e a origem disso? Ele não pôde jogar, não pôde jogar um amistoso, aquele do D'Alessandro. Um jogo beneficente. E mais, o que mais dói nisso tudo, para ele e obviamente para quem é a mãe do futebol, ele foi, na verdade, ele foi punido, mas admitido pela FIFA, pela ODA, que ele não consumiu droga. Como é que faz? Porque todos os exames dele não deu. Então ele foi punido por uma contaminação e mesmo assim julgado como usuário. Inacreditável isso, inacreditável. E aí, realmente, olha, tem que ter uma força muito grande, porque ele já é um jogador consagrado, jogador que jogou 10 anos na Alemanha, depois veio para o Brasil, por onde passou foi muito bem, é o grande ídolo, né, do seu país, ele tem realmente, ele é reverenciado lá. E passar esse tempo todo, João, para quem está acostumado, imagine você como artista que é, de alto nível, ficar proibido de fazer o que você mais gosta. Que além de ser a profissão, é o que te dá prazer. E mais do que proibido de fazer shows, que o João de Almeida proibido de ensaiar. É proibido de ensaiar. Exatamente. Tu não pode ir no estúdio e ensaiar. Agora, esse problema do Grêmio, eu acho que é o problema que todo clube, todo treinador gostaria de ter. Nós temos um plantel
onde tu tem que escolher o melhor. Essa é uma discussão boa, sabe por quê? Porque isso que eu gostaria até de levantar aqui. A gente observa que muitas vezes até em outras equipes do futebol brasileiro se enaltece muitas vezes o clube ter elenco, o clube muitas vezes ter uma mescla de jovens e jogadores contratados e se valoriza muito o número de opções por conta de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. E muitas das vezes aqui, aos técnicos fazerem as escolhas, muitas vezes existe um tom crítico daquele que fica de fora, do questionamento das escolhas, mas se existe o questionamento da escolha, é porque existem boas peças, em tese, né, de reposição. Eu acho que vale tanto para a Inter, que está buscando isso, como assim para o Grêmio, né, em que ambos clubes estão procurando se aproximar daquilo que talvez tenha levado um Palmeiras a poder competir em igualdade em 2 ou mais competições. Então essa discussão, né, de quem inicia, de quem entra depois, de quem fica de fora, quando você começa a discussão é porque realmente, no caso nosso, do Inter, quando existe essa dúvida, essa discussão, o porquê desse, daquele, eu penso de outra forma, eu penso que bom que está havendo essa discussão. O problema é quando tu não tem alguém para colocar. Exatamente. Claro, todos nós gremistas e colorados, nós já passamos por isso. A gente olhava para o banco e... Não e às vezes a discussão, por que o D'Alessandro não assistia todos os jogos, por que ele entra no segundo, por que o Sobis, que é o Sobis, que bom, né? Que o Internacional hoje tem referências para mudar o jogo, né? Referências técnicas, referências também como atletas, né? Altamente profissionais, principalmente esses 2 que eu citei. E eu acho que isso é salutar, é bom para o Internacional, eu acho que é bom para o torcedor saber que tem boas opções no elenco. No caso do Paulo Guerreiro especificamente, você acha que é boa ou ruim a parada para a Copa América? Ele volta a atuar, vai jogar 1 mês e meio aproximadamente, 2 meses, e tem uma parada no ritmo de jogo que ele vinha adquirindo. Que muito provavelmente ele deva jogar a Copa América. E vai para a Copa Peru, América. Né? Quer dizer, eu penso que o Internacional tem que meio que dividir aí o ano, né? Nós temos um desafio gigantesco que é passar a fase de grupos. Depois disso vai ter a Copa América e depois as oitavas, no caso, né? Antes mesmo da parada, tem as oitavas da Copa do Brasil, que não deixa de ser menos importante, né? Ela é tão importante quanto. E aí depois vem a parada. No caso do Guerreiro, a sequência dele jogando em alto nível até uma competição internacional, óbvio que vai manter ele nessa curva que a gente espera de melhoria a cada treino e a cada jogo. Eu acho que vai colaborar, certamente ele vai voltar até melhor depois. O Patrick, Rodrigo, ele começa o ano contestado, com atuações que ele não vinha bem desde o segundo semestre do ano passado. Ele fica 2 ou 3 jogos fora e ele ressurge bem. Como é que foi o trabalho fora das 4 linhas, seu, do Odair, do Melo, com esse jogador? Porque parece que ele estava um pouco deslocado, mas muito sem confiança nas atitudes dele. A gente tem que lembrar sempre que, no nosso caso, nós temos 8 jogos, né? Apenas. A gente faz uma avaliação aí de praticamente 2 meses. Se você for observar, são apenas 8 jogos. E muitas vezes a gente acaba fazendo uma avaliação meio que definitiva de tudo isso. O Patrick foi um jogador importante, de características quase que distintas aí, né? No futebol, porque ele consegue realmente fazer transição, ele é um jogador que consegue combater, pisa na área. E na minha visão, né, e é um pouco meio que do diagnóstico, tem jogadores que na retomada do ano, principalmente com a parada, alguns acabam pegando ritmo, pegando força, pegando também condição física um pouco mais tarde. Eu acho que é o caso dele, porque o futebol dele requer que ele esteja muito bem fisicamente. Então, naturalmente, ele vai entregar o que ele já entregou para o Internacional e vai novamente voltar a ser uma peça importante dentro da estrutura do Odair. Para a gente ter uma polêmica, certa polêmica, João, no debate, e aí a gente vai responder depois do intervalo comercial, eu quero saber a opinião de vocês em relação ao que foi debatido na CBF semana passada, a proposta que não vingou de trocar apenas uma vez de técnico no Campeonato Brasileiro da Série A. Se vocês acham isso bom, se não é bom, se tem que debater mais, o que pode ser feito nesse sentido para trazer algo diferente para o futebol brasileiro? É por essa linha que o futebol brasileiro tem que seguir?
as melhorias que a CBF está fazendo nos campos de jogo. Agora tem exigência, inclusive, da quantidade de lux que tem no refletor. Se o refletor, por exemplo, do Pacaembu não for trocado, não tem jogo no Pacaembu. O quanto isso melhora a qualidade de jogo, já que já se trabalhou os gramados, se padronizou os gramados. E também a questão do árbitro de vídeo. De que maneira vocês veem que esse processo do árbitro de vídeo vai influenciar no Campeonato Brasileiro desse ano? Nós já voltamos. Quantas vezes, patrão? De volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo o diretor executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, também João de Almeida Neto, conselheiro, cantor nativista e outras cositas más, né, João? As outras cositas mais não posso dizer quais são. Esse horário não dá. Mas, João, Rodrigo, essa questão que ficou no ar, essas propostas da CBF, a limitação de técnico que não passou, mas em determinado momento, Roberto Melo, que estava na reunião, fez a proposta para vamos debater melhor isso aí. Como não foi aprovada essa emenda ou essa questão de ordem do Inter, no final das contas o Inter acabou meio que votando a favor de beleza, vamos aprovar e ver como é que funciona isso. Mas não passou, né? Não, eu estava lá com o Roberto, lá na CBF. Na verdade, a posição do Internacional foi de discutir melhor, estudar melhor qual era essa real proposição. Porque, na verdade, é difícil definição. Você não pode levar a mesa de votação sem debater bem. Porque o clube, como empregador, ele tem que ter a liberdade de fazer suas escolhas, desde obviamente, que cumpra as suas obrigações. E o debate ele tem que ser mais amplo em relação a isso, né? Todos nós defendemos que a continuidade de trabalho, que se existam menos trocas de treinadores, mas de forma impositiva. Não é no canetaço. Não, e principalmente porque tem que ver, quando você de repente acaba substituindo o treinador, quem assume, por que prazo esse suposto interino ele pode estar atuando como interino e não como técnico. O debate é muito mais amplo para que um dia a gente possa inserir isso no regulamento geral das competições. Em relação às demais, inscrição de atletas, também vem com esse objetivo, né, de ter uma rotatividade menor, né, de jogadores, entra e sai, onerar os clubes. Nesse primeiro ano, se jogou um número mais para cima, certamente nos próximos isso vai diminuir. O número agora é de 45? Mais 5 jogadores que podem fazer troca, né, ainda. 40? São 45 trocas. E os jogadores de base que estavam vinculados no clube no ano anterior, eles estão livres, não entram nessa listagem. Mas, assim, inúmeras proposições, a do VAR mesmo, acho que vem para colaborar bastante. Mas, na minha visão, tudo que você vem modificar, eu acho que tem que haver um debate maior, montar comissões realmente inserindo profissionais para que haja o debate, para que haja a construção e não de forma impositiva. Essa é a minha visão. E essas coisas da troca de treinador e da inscrição de jogadores é uma coisa que da arquibancada tu não tem a percepção. Eu não sei o que dizer. Eu não tenho opinião sobre isso. Isso é uma coisa muito íntima da administração do clube que o torcedor não tem como avaliar. Sim. O que eu queria opinar é sobre o VAR. Porque o VAR me custou uma Libertadores. O Grêmio perdeu o tetracampeonato da Libertadores. Eu estou afirmando aqui que o Grêmio seria campeão da Libertadores do ano passado se não tivesse sido prejudicado naquele primeiro gol do River. Estou afirmando. O time do Grêmio perdeu o tetracampeonato, ganharia do Boca. Ganharia do Boca. O problema daquele primeiro gol é a quantidade de recursos que o VAR tem disponíveis. O problema daquele primeiro gol é o tempo que se dispõe para fazer justiça. Porque a bola já começou, o jogo já reiniciou. Mas o que tu quer? Tu quer agilidade ou tu quer justiça? Reiniciou o jogo, a bola andou, 3, 4 passes, um cruzamento. Olha aqui, aquele gol lá foi com a mão, então para um pouquinho. Não é mais escanteio ali, é falta lá. Uhum. Quer dizer, tu vai abrir mão de fazer justiça por causa de 40 segundos, 1 minuto? Não. É que o problema, João, desse caso específico do gol do River que você está citando, eu vou citar inclusive as emissoras de TV porque é público.
A Fox Sports é detentora dos direitos da Libertadores, gerou as imagens para o mundo inteiro. Essas imagens eram as imagens que o VAR tinha à disposição. O Sport TV recebeu estas imagens como detentor de direitos igualmente da competição e colocou outras câmeras exclusivas e, por ter um investimento financeiro maior, o Grupo Globo é maior hoje do que a Fox, tinha recursos à sua disposição que o VAR não tinha. O Sport TV, que foi quem usou aquela lupa e mostrou que o toque de mão aconteceu, fez isso 10 minutos depois. Não tem como parar o jogo 10 minutos, até porque é um recurso extraordinário. Então, eu vou te dizer uma coisa, então eu sou contra o VAR. Outra coisa Porque aí quem vai... Só vai mudar quem erra. O gol do Patrick no Gauchão. Não tendo VAR, quem erra é o juiz. Tendo VAR, quem erra é o cara que está olhando a televisão. Muda o errado. O juiz olha o VAR também na decisão final, né? Então, mas assim, duas coisas que até a dupla Grenal em conjunto solicitou lá nessa discussão, que é uma coisa importante que muitas vezes a gente não dá o devido valor. Nós, às vezes, a gente se detém só na imagem. Mas por que não o áudio não é liberado ou não é público entre os árbitros, seja do VAR e o que está no campo? Porque você nunca ouviu dizer, ninguém de nós sabe o que eles conversam. Isso não se torna público. Então, muitas das vezes, até que ponto o árbitro do VAR que está na cabine está realmente respeitando a regra? Porque a regra, ela diz que não são todos os lances que ele pode atuar. Mas será que é isso mesmo que está sendo aplicado? Será que ele respeita realmente? Não, ou só em caso de expulsão, gol ou não gol, impedimento ou não impedimento? Ou ele cartão. Ou ele, exato, ou ele se torna vamos dizer, um suporte a mais para o árbitro que está lá dentro. Porque a história do futebol é que o árbitro que apita tem o poder da interpretação, correto? Só que com a entrada do VAR, a gente, na minha visão, na visão internacional, essa parte do áudio era muito importante que se tornasse público e a CBF não abre mão disso como forma de proteção. A CBF era a primeira entidade que deveria topar liberar o áudio, porque quando anularam um gol do Brasil na Copa, a CBF pediu o áudio. Não recebeu da FIFA, mas a CBF pediu o áudio. Então, quando era conveniente para a CBF, o áudio podia ser liberado. Aí perderam o parceiro. O juiz daquele jogo não viu o gol com a mão e não viu o pênalti. O pênalti o erro do juiz foi descoberto mais rápido. Aí beneficia o River e dá o pênalti. Daí um pouco, descobre que o primeiro gol foi com a mão. Aí não faz justiça para com o Grêmio? Não, aí não. Mas é que no VAR, então tira o VAR. No VAR eles não tinham aquele recurso e tamanha a dificuldade de ver aquele lance sem a tal da lupa. É o que eu estou te dizendo, vai mudar o cara que erra. Tamanha a dificuldade de ver... Então deixa o juiz errar sozinho. Tamanha a dificuldade daquele lance específico que você está citando, João, que o Carlos Eugênio Simon, que é uma das autoridades da nossa arbitragem, pós-jogo, ele disse que não houve o toque com a mão. No dia seguinte, quando ele vê a imagem da concorrente, é que ele volta atrás. Então, o jogo tinha terminado e o Simon, porque não tinha aquela imagem, acreditava que não tinha ocorrido o toque na mão. E lembremos nós também que já de algum tempo, principalmente no Campeonato Brasileiro, tem havido muita discussão sobre a influência externa, né? Se o repórter sopra. Informação veio do banco, não sei o quê, veio do repórter. Pois é, a partir de uma determinada rodada, quando aconteceram lances aí que ficaram comprovados, até lances dos nossos jogos aí. Foi no Inter e Santos que eles pararam de passar o replay. Isso. Passaram a não passar mais o replay. Não sei se vocês lembram também de uma Copa América, se não me engano, a Copa América centenária, do gol do Peru contra o Brasil também, que ficou 10 minutos e não se teve possibilidade de replay, até que o juiz acabou confirmando o gol, né? Porque, se não me falha a memória, não tinha VAR na época, mas houve toda essa discussão. A competição não tinha VAR. A competição não tinha VAR, mas não teve replay também, no estádio. Então, quer dizer, se você não padronizar tudo, e aí começou esse negócio da influência externa, agora vimos, né, o jogo da Aparecidense e Ponte Preta, que é a primeira vez que ocorre, né, o STJD cancelou o resultado, né, anulou o resultado do jogo, pelo menos em primeira instância. Eu não fiquei sabendo o que foi. Não, porque tinha sido um gol da Ponte, né, que tinha sido... o árbitro tinha validado
passado um tempo, ele voltou atrás e anulou o gol. Alguém que soprou realmente estava impedido. Ah, E aí houve toda essa celeuma de que houve influência externa, não tinha VAR. Mas o que alguém teria dito para o árbitro, o que alguém de fora teria sugerido, e aí foi para julgamento e anularam o resultado da partida. Não sei como é que vai seguir esse julgamento, mas então, assim, é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, daqui para frente, porque a TV está aí, está mostrando, e daqui a pouco os próprios árbitros, né, com a insegurança hoje que eles têm também, são seres humanos, mas ficam tão inseguros em relação ao erro, que acabam sendo influenciados por informações externas, sim, e jamais vão admitir. Os árbitros da Copa do Brasil, nas fases em que a Copa do Brasil começa a ter VAR, os nossos árbitros brasileiros, eles estavam apitando com medo, porque eles sabiam que tinha alguém no vídeo analisando tudo que eles estavam fazendo em tempo real. E isso eu acho que vai ser bom do Campeonato Brasileiro todo ter o VAR. Porque aí nós vamos ter 380 jogos para os árbitros aprenderem a trabalhar com o VAR. Só que aí eu não sei, aí é um temor que eu tenho. É que assim, tá o João de Almeida Neto, que é um árbitro experiente, calejado no VAR. E eu, Maurício Freitas, que sou um árbitro novato em campo. Eu vou ser influenciado. Sem dúvida. Assim como no outro lado, será que o João, que é experiente, vai ouvir o novato que Tens tá no razão. VAR? Tens razão. Esse é outro problema. ou então tem que ser como no vôlei. No vôlei não é o juiz que pede para. tem o No desafio. juiz é o treinador que diz, tem rolo aí. Então o aparato está lá. O sujeito subiu, cabeceou, foi com a mão ou foi com a cabeça? O treinador é que vai levar. Solicitar. O juiz não vai se meter. Se ele não sei. É que a questão do Porque do vôlei jeito tem... que tá, tu compreendeste o que eu quis Claro dizer. que sim, claro que sim. Não é? Não, e existe, João, existe Uma isso. injustiça que tu descobre 30 segundos, tu corrige. Uma injustiça que tu descobre 5 minutos depois, tu não corrige. Não, aí não. E outra coisa, né? Quem são no VAR? Quem são as pessoas que estão dentro da cabine? São todos eles credenciados para estarem ali? Será que não existe também influência de quem ali fica? Porque é um negócio que nós não temos todas as informações ainda. Mas eu acho que isso tem que ser aprimorado. Eu penso também que essa questão de ter igualdade em todas as rodadas vai levar... Claro que a gente não tem que estar aprendendo com o erro, mas eu acredito que já é um passo para a evolução nesse sistema. Vou fazer um comparativo. Um critério melhor. Vou fazer um comparativo aqui para o telespectador entender. Eu roubo um troço aqui do estúdio. Pode ser uma panela da Frigigol. Eu roubo esse microfone aqui. Eu roubo uma panela Frigigol, que eu tenho uma e é sensacional. É um espetáculo. Não pensa que eu não tenho vontade de afanar uma. É muito boa. Eu roubo uma coisa aqui dentro desse estúdio. Se tu me pegar até aquela porta ali, eu sou obrigado a te devolver o que eu roubei. Agora se começou o outro programa, não dá. Agora se tu descobrir lá no estacionamento, eu não te devolvo mais. Ué. E é assim que diz, né? Mas aí tem um outro lado, João. Teve um jogo na Alemanha, ano passado, era no segundo semestre, então no início do campeonato alemão, que teve um lance polêmico. Acabou o primeiro tempo, depois daquele lance, não teve muita discussão, as equipes foram para o vestiário. O árbitro de vídeo estava analisando o lance, chegou à conclusão, a bola tocou na mão, foi pênalti. O árbitro foi nos vestiários, chamou as duas equipes e vamos cobrar o pênalti porque teve o lance irregular. Foi na Alemanha, né? Foi na Alemanha, né? Então daqui a pouco, até no intervalo, as equipes vão ter que estar cuidando. Né? Como assim? Mas vamos cobrar o se eu não me pênalti? engano, foi o último... Foi o último lance do primeiro tempo. Isso. Aí a bola bateu na mão do zagueiro, impedindo o gol da equipe que estava tentando atacar. A bola saiu, o juiz encerrou o primeiro tempo. Só que o árbitro de vídeo estava revisando o lance, viu que teve o toque na mão, porque a bola não voltou a rolar novamente. Exato, depois desse o que lance. diz é que não pode recomeçar o jogo. Aí porque a bola não voltou a rolar, João, já tinha 5 minutos de intervalo, o árbitro foi lá, chamou as duas equipes, foram pro campo, bateu o pênalti, a equipe marcou o gol e voltaram pro acho que intervalo. expulsou Aí tá o certo. jogador ainda. Expulsou o jogador que tocou na mão. Aí tá certo. Se vai colocar o olho eletrônico, então é para corrigir todos os erros. Sim. Todos. É fato. Agora eu vou corrigir um erro, João, de quem está em casa
e ainda cozinha com aquela panela velha, que fica cantando que panela velha é que faz comida boa, só se for Frigigold. Com a Frigigold, Rodrigo Caetano, você pode levar essa ideia até lá para o internacional. Você pode fazer carne, frango, peixe, pipoca, sem nenhuma gota de óleo. Porque nada gruda na Frigigold, a gente vai mostrar as imagens. A primeira imagem, ela já é cabalística, ela mostra uma panela normal, no lado esquerdo, e no lado direito a Frigigold, queimando o leite. Queimou o leite na panela normal, a pessoa demora uma semana com a panela de molho para limpar. Na Frigigold, passa o papel toalha, que tá tudo certo. O ovo não gruda, você pode fazer ele sem nada de óleo, sem nada de manteiga, nada de banha. Batata frita você faz sem nenhuma gota de óleo. O João tá balançando a cabeça. O João, como é gourmet, faz salmão. Dá uma incrementada. Eu ganhei uma Frigigold de presente. Ganhei. Foi um presente maravilhoso. É um presente espetacular. E olha, tá chegando o Dia Internacional da Mulher. Daqui a pouco tá chegando a Páscoa. Para que dar chocolate que vai engordar a patroa, vai engordar o patrão, por que não? Pode dar uma Frigigold, você faz todas as comidas que você imaginar, é fácil de limpar, então não tem mais aquela disputa. Eu em casa eu cozinho com a Frigigold, eu tenho conjunto, então eu faço arroz, faço a lentilha na Frigigold, eu uso a panela de 28 centímetros porque é um pouquinho maior. Faço, enfim, o que você quiser. Faço um bife. Terminou, eu falo para a patroa, não, deixa comigo, deixa que eu vou limpar hoje a louça, porque é só passar o lado amarelo da esponja, um papel toalha e está tudo feito. Foi o que faltou para o Grêmio naquele jogo contra o River Plate. Foi uma Frigigold. 38 minutos, o que a gente tinha que ter feito? Cozinhar o jogo. Tinha que cozinhar o jogo aqui, ó. Como o Rodrigo Caetano está aqui, a nossa audiência está espetacular hoje. Se você ligar agora no 4003-4220, as primeiras 40 ligações, até porque é o número de anos que o Inter quer quebrar a série sem ganhar o Campeonato Brasileiro, e eu sei que é uma das tarefas do Rodrigo Caetano, então as primeiras 40 ligações vão ganhar um desconto espetacular. Um desconto, pode usar o termo que vocês imaginarem, pode ser o desconto Tri da América, o desconto Soy Louco por Tri, o desconto Tetra, o desconto que vocês imaginarem. E não precisa, Rodrigo, tu tá com muito, o PPR foi bom, no Inter, tudo mais, salário é bom. Meu Deus. O Rodrigo pode comprar o conjunto inteiro e pagar à vista para ganhar um desconto. O João de Almeida Neto, que às vezes leva balão, porque a gente sabe que artista às vezes leva balão em pagamento de show e tudo mais. Não, eu já tenho. Não, tu já tem, mas se Me quiser... leva livre, me leva livre, eu já tenho. Se quiser comprar mais, João, pode parcelar em 12 vezes no cartão ou no boleto em algumas parcelas. Negocia lá com a turma do Luiz e aí tem uma diferença. Eu vou pegar aqui, ó, vou mostrar. Não vou fazer que nem o Rec fez ontem, mas vou mostrar para vocês. Essa tampa da Frigigold mostra aqui, ó, Lund. Esse aqui é o conjunto premium da Frigigold que a gente está mostrando. Tem a marca da Frigigold, ó, ela tem uma proteção de borracha em volta. Então, derrubou a panela, mesmo ela sendo uma tampa de vidro, ó, não corre risco de quebrar. Bota a câmera aberta aí, Milton. Tira o logo, Fernandinho, por favor. O pessoal dá uma olhada. Ó, não quebra. É vidro, mas não quebra. A tampa, então, se a pessoa é meio desastrada, estabanada, cozinhando, não tem problema. Derrubou, não tem problema. A panela, você pode levar para o forno, porque ela não tem nenhuma estrutura de plástico e tudo mais. Pode fazer qualquer comida, carne, frango, peixe. Mostra aqui, ó. Vem direto da Alemanha e é personalizada da Frigigold. Então, essa aqui é quente. Ó, tá aqui, ó. Frigigold, tecnologia alemã, made in Germany. E você pode ter na sua casa o Keller Kloss, que é ex-conselheiro do Inter, vocês conhecem, figura conhecida na nossa sociedade. Ele é mão de vaca. Ele foi para a Alemanha e disse, não, vou comprar essas panelas aqui, vou levar para o Brasil que é mais barato. Chegou lá na loja, foi ver, não, mas peraí, deixa eu converter o euro, estava mais barato comprar do Luiz. Então, você que está em casa, 4003-4220, liga, você vai adquirir um conjunto extraordinário com baita desconto. Não quer comprar as 3 panelas e a frigideira? Pode comprar uma panela e uma frigideira, pode comprar 2 panelas, enfim, você monta o seu conjunto e o desconto está garantido. Depois do intervalo comercial, vou explorar um pouco mais o Rodrigo Caetano para saber sobre o Inter, o que ainda pode surpreender essa escalação do Inter, como é que ele está vendo o Inter, prefere começar com 2 volantes, com Dourado e Edenilson, ou com o tripé, que é o que deu certo no ano passado? E do João de Almeida Neto, eu quero saber o que falta para o elenco do Grêmio de peças para ser o elenco favorito para conquistar a Libertadores da América. Eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo e vou deixar ele numa saia justa. Depois do intervalo? Depois do intervalo. Já voltamos.
8h18, saindo daqui, o Rodrigo Caetano vai passar lá na La Tarantella Pizzaria, porque é a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores para você pedir em casa ou para comer lá no rodízio, que tem também lasanha, canelone e batata frita. Às terças-feiras, que é o dia que eu passo lá, tem valor promocional. Otto Niemeyer 1465, reservas ou teleentrega 3024 44 41, latarantella com 2ls.com.br. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, alerta. Se o seu ar-condicionado na sua casa ou na sua residência ou no seu escritório não está dando conta, e o calor, desse calor insuportável e a conta duplicou de valor, o pessoal está recebendo algumas surpresas da CE e da RGE, pois saiba que a Insufilme pode te ajudar. A solução para reduzir o brilho e o calor é com a Insufilme. Conheça as linhas de películas refletivas, semi-refletivas e aço inoxidável. Produtos com até 12 anos de garantia. Atende na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte. Ligue e agende uma visita ou receba a cotação pelo WhatsApp. O telefone é o 3021 2323, o WhatsApp 99683 3199. Insufilme na Rua Hoffman 519. A Levebus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através de fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza sua viagem com segurança, conforto e economia. Você pode ir para Capão da Canoa, por exemplo, pagando metade do preço. Viaje para as praias gaúchas e também para Florianópolis com até 60% de desconto. Escolha seu destino, junte-se a um grupo e a Levebus viabiliza a sua viagem. Você pode consultar destinos para o carnaval, para embarcar nesse final de semana, através do site levebus.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, a sua reforma do alicerce ao telhado, televendas 34666133, o site é facchi.com.br. Rodrigo, o desenho de time do Inter que mais te agradou, que o Odair testou até o momento? É com 2 volantes, deixando Dourado e Edenilson lado a lado, ou o tripé de volantes que deu segurança no passado? Essa é uma pergunta boa para o Odair responder, né? Não para mim, né? Porque, na verdade, a minha função, dentre tantas, né, é tentar, como eu disse aqui, viabilizar junto... Trazer esse problema para ele. Junto com todo o pessoal lá do departamento de futebol, que é liderado lá pelo Roberto Melo, é justamente aumentar o número de opções. E que o Odair possa realmente ter essas variações táticas. É isso que ele vem fazendo nesses 8 jogos. E muito provavelmente ele vai escolher a melhor formação possível para a estreia. Que óbvio que eu também não vou estar falando aqui, porque nós ainda temos alguns dias para ele escolher a melhor formação. Mas hoje, com as peças que ele tem em mãos dentro do elenco, e principalmente ali nesse setor do meio do campo para frente, ele aumenta assim, aumenta o leque de opções justamente para uma variação tática. Mas é ele que vai tomar essa decisão. Nosso trabalho é apoiar, muitas vezes até questionar, muitas vezes até indagar ele sobre os motivos da escolha, mas isso sempre vai ficar no nosso âmbito interno, dentro do nosso vestiário. Por que o Internacional teve que fazer isso, o Grêmio também, outros clubes brasileiros estão tomando a mesma atitude? Tiveram que inscrever tão antes os jogadores na Libertadores. O Inter divulgou a lista uma semana e meia antes da estreia. Não, então, na verdade, houve um problema de prazo em relação aos clubes brasileiros que disputaram a pré-Libertadores, né? Na Sul-Americana também. Na Sul-Americana também, porque, na verdade, você tem que mandar uma lista para a Conmebol e outra para a CBF antes. E a CBF solicitou que os clubes brasileiros enviassem antes para que eles pudessem fazer uma conferência em relação às questões de registro e punições. Foi para isso, para quando eles enviassem também oficialmente da CBF para a Conmebol, eles já tivessem aí o raio-x de todos os jogadores, de todos os clubes em relação a registros e punições. O motivo foi esse, óbvio que a gente acabou perdendo, assim, um pouco aí de 2, 3 dias, né? Mas não foi o nosso caso, nós não fizemos nenhuma movimentação, principalmente na questão de mercado, e por isso mesmo a gente cumpriu a solicitação da CBF também. Mandar um abraço para o André Miola, nosso espectador, amigo. Opa. Mandando um abraço para o Rodrigo Caetano. O Evilásio Pinheiro Júnior, lá de Curitiba, também mandando um abraço. Bacana, um abração, meu. João, ficou pendente a pergunta do que o Grêmio precisa ainda reforçar o seu elenco para ser o favorito da Libertadores. E a tua pergunta,
Eu acho Complicado pro Rodrigo Caetano. Eu acho que nós temos um time pronto, um time bom. Como diz o Renato, se vai ganhar é outra coisa. Agora que nós temos uma equipe muito bem estruturada, muito bem concebida, muito bem treinada. Sobretudo, muito bem treinado. O Renato é um treinador que ele tem uma postura invejável. Eu sou fã incondicional do Renato. Fã incondicional. Aquele Renato brincalhão, falastrão que ele era na juventude, ele continua com aquele ar juvenil, mas ele se revestiu de uma seriedade como profissional que é encantador. Ele brinca no momento certo. Ele brinca no momento certo, ele é muito inteligente. Então eu estou com uma expectativa muito grande da equipe do Grêmio. Eu acho que nós temos uma dupla de zagueiro, nota 9,9. Nós temos um segundo homem no meio de campo, 9,9, que é o Maicon. Nós temos um atacante, que é o Luan, 9,9. Nós temos o Cebolinha, que é um jogador de altíssimo nível. Altíssimo. Eu acho que nós temos uma posição. Vejam que eu não estou reclamando deste profissional. O que eu acho, como torcedor, é que no gol nós não temos um atleta no nível desses que eu falei. A reposição do Groy não foi à altura do Groy. Mas é porque seria difícil ser, né? É por isso que eu estou dizendo, talvez seja a inquietude do torcedor. Talvez eu esteja querendo um goleiro que me prove que serve para ser goleiro do Grêmio quando fizer uma defesa como aquela que o Groy fez lá em Medellín. Medellín, né? Guayaquil. Quer dizer, eu estou pedindo demais. Mas o Rodrigo Caetano tá louco para que comece a musiquinha para você não fazer a pergunta complicada para ele. Ele já matou a minha curiosidade e eu achava que a resposta era essa. Eu iria perguntar, e vou perguntar para o Rodrigo, por que o Danilo Fernandes não foi inscrito. A resposta é meio óbvia, ele vem de lesão. Tu já estava de olho, tu acabou de reclamar de goleiro do Grêmio e viu que um do Inter não foi inscrito. O Danilo é um jogador assim, que além de ter a qualidade técnica, ele também é um baita de um líder positivo. Nos momentos mais difíceis do Internacional aí no passado, ele sempre deu o retorno que se esperava dele, mas infelizmente ele teve uma lesão, né, lá no ano passado. Ele vem nessa recuperação, está se recuperando muito bem, participando já dos treinamentos normais, porém existe a fase de grupos, que ela vai até em meados de maio. Ele pode entrar depois? Ele pode entrar na segunda fase, que espero que o Internacional esteja, e nós vamos estar. Mas era risco demais para um goleiro, principalmente, essa posição é muito específica. Retornando de lesão, sem ritmo ainda, você escrevê-lo e daqui a pouco necessitar realmente que ele jogue. Aí você estaria praticamente com 2 totalmente aptos. Então, por prudência, por cautela, a gente fez essa opção. Foi apenas isso. E em breve ele vai estar à disposição, quem sabe voltando a jogar nos jogos do estadual primeiro. O Valdívia é a principal peça que você tem para trocar? Eu, como secador, estava louco por uma fofoca. Estava louco por uma fofoca, mas eu sei que a fofoca não tem. Quem sabe surja nesse lado. O Valdívia é a principal peça que você tem ou para recolocar no mercado ou para agregar ao grupo, porque é jogador do Inter. É jogador do Inter, ainda é jogador do Inter. Ele teve uma rescisão lá no mundo árabe, que realmente o Internacional não contava. E a gente espera que ele se recoloque o mais rápido possível, porque até o meio do ano o Inter não tem nenhum tipo de compromisso, principalmente pecuniário, em relação ao Valdívia, mas é patrimônio do clube e a gente espera que ele possa estar realocado o mais rápido possível. Rodrigo, obrigado pela presença. Sei que é difícil conciliar a agenda, mas prazer te receber aqui. Obrigado, Maurício. Prazer estar aqui, prazer estar do lado do João, que João também. Muito bate palma para ele lá em Santo Antônio da Patrulha, que ele é frequentador da Moenda da Canção, no local onde eu sou natural. Então é um prazer rever vocês. Obrigado também. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João. Obrigado a você pela audiência. Amanhã tem mais. Boa noite.